Bom dia, vamos conversar hoje sobre o item 11 do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 1 é Não Vim Destruir a Lei, o item 11 é a continuação da parte que fala a nova era. Então vamos começar com uma prece, vamos acerenar os nossos corações, vamos aquietar a nossa mente. Vamos visualizar a figura de Jesus, nosso grande mestre. Vamos começar agradecendo por mais um dia de vida, por estarmos aqui vivos. Vamos pedir para que nossa fé se fortaleça e assim nós possamos visualizar o caminho, visualizar a verdadeira vida e entender que as nossas escolhas são o que determina a nossa vida. E assim possamos fazê-la com o maior discernimento possível. Que assim seja. Então agora eu vou ler o item 11. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Ele se manifesta em quase todos os lugares. Encontramos a razão disso na vida deste grande filósofo cristão. Ele pertence a essa vigorosa falange dos pais da Igreja, aos quais a cristandade deve suas mais sólidas bases. Como muitos, foi arrancado do paganismo, melhor dizendo, da incredulidade mais profunda pelo clarão da verdade. Quando, em meio aos seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Interessante que fala, foi chamado, seus excessos, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo. Por que isso, gente? Porque essa verdade, a voz de Deus, esse entendimento de que a verdadeira felicidade, como diz aqui, não está nos prazeres materiais, essa verdade, essa realidade está dentro de nós. A voz de Deus está na nossa consciência. E é quando a gente consegue entrar em contato conosco mesmos, com nós mesmos, que nós conseguimos ouvir essa voz. Que é a voz de Deus, que é a nossa consciência. Por isso, existe uma necessidade de meditação. E essa meditação não precisa ser aquela meditação dos monges que ficam com o corpo completamente paralisado e apenas respirando sem pensar em nada. Isso é bom, se a gente conseguir, é bom. Mas essa meditação, ela pode ser uma prece enquanto você dirige, enquanto você lava uma louça. É um estado de consciência, é um buscar a si mesmo. É fugir do barulho dos ruídos do ambiente e dos ruídos internos também. É você buscar entrar em contato com você mesmo em qualquer momento, em qualquer situação. Não precisa necessariamente você parar tudo e ficar sem pensar em nada, porque a gente também nem sempre consegue fazer isso. Mas só o você querer, você buscar e você não deixar o ambiente contaminar tanto, né? Não deixar o tempo todo a televisão ligada, o tempo todo o rádio falando alguma coisa, ou um vídeo, ou, sabe? Deixar um silêncio para você encontrar essa voz, que ela vai se manifestar.
De alguma forma vai. Então é por isso que ele diz aqui, sentiu em sua alma a vibração estranha que o chamava para si mesmo e o fez compreender que a felicidade estava em outros lugares e não nos prazeres materiais e passageiros. Gente, as nossas conquistas materiais são importantes? São, sim. É o que eu sempre falo, se você tá com fome, você não consegue... se você tem necessidades básicas, como fome, por exemplo, você não consegue pensar em coisas mais elevadas. Então, realmente é necessário o conforto. Tudo aquilo que a gente puder conquistar materialmente é bom, mas isso não pode ser a finalidade da nossa vida. Isso tem que ser um meio através do qual nós alcançamos os nossos objetivos mais espirituais. Então, o material ele tem valor a partir do momento que ele é meio e não fim. Porque ele não é a verdadeira felicidade, ele pode até ajudar, contribuir para que você tenha paz e condições de buscar aquilo que realmente vai fazer você feliz e que não é passageiro, né? Então, e não os prazeres materiais e passageiros. Quando, enfim, na sua estrada de Damasco, também escutou a santa voz clamando. Na verdade, aqui ele não esteve literalmente na estrada de Damasco, né, Santo Agostinho? Quem esteve na estrada de Damasco foi Paulo, que foi chamado, viu Jesus e foi chamado, foi perguntado por que você está me perseguindo. E aí Paulo, que era Saulo, entendeu quem era Cristo e que ele estava errado de perseguir Cristo. Ele deixou de perseguir Cristo para seguir Cristo. Mas então, como aconteceu isso com Paulo, aqui ele fala de Santo Agostinho como se fosse fazendo uma analogia desse chamado que Santo Agostinho teve com o que aconteceu com Paulo na estrada de Damasco. Também escutou a sua voz clamando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: meu Deus, perdoa-me, eu acredito, sou cristão. Depois disso, tornou-se um dos mais firmes sustentáculos do Evangelho. Podem-se ler nas confissões notáveis que nos deixou esse eminente espírito, palavras ao mesmo tempo características e proféticas, que pronunciou após o desencarne de sua mãe, Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe virá visitar-me e dar-me conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que previsão brilhante da futura doutrina! É por isso que hoje, vendo que a hora é chegada para a divulgação da verdade que ele pressentiu outrora, é o seu propagador ardente e multiplica-se, por assim dizer, para responder a todos os que o chamam. Nota: Santo Agostinho vem derrubar aquilo que construiu? Certamente que não. Porque isso é Santo Agostinho. Aqui está falando de Santo Agostinho já depois dele desencarnado, que ele veio trazer mensagens espíritas, mensagens demonstrando a realidade do espírito, da comunicação com os espíritos. Então ele veio trazer essa realidade, mas enquanto vivo ele era diferente. Então aqui está falando, Santo Agostinho vem derrubar aquilo que ele construiu em vida. Quando ele veio desencarnado se manifestar, ele veio derrubar aquilo que ele construiu em vida? Certamente que não. Como muitos outros, vê com os olhos do espírito o que não via como homem. Sua alma livre entrevê novas claridades, entende o que não entendia antes. Novas ideias lhe revelaram o verdadeiro sentido de algumas palavras. Na terra, julgava as coisas segundo os conhecimentos que possuía, mas quando uma nova luz se fez para ele, pôde julgá-las mais claramente. Foi assim
Foi assim que deve ter abandonado a crença que tinha a respeito dos espíritos íncubos e súcubos, e sobre a maldição que havia lançado contra a teoria dos antípodas. Agora que o cristianismo lhe aparece em toda a sua pureza, pode, em alguns pontos, pensar de modo diferente, enquanto estava vivo, sem deixar de ser o apóstolo cristão. Pode fazer-se o propagador do espiritismo sem renegar sua fé, pois vê nele a realização das coisas anunciadas. Hoje, ao proclamado, apenas nos conduz a uma interpretação mais acertada e mais lógica dos textos. Assim também acontece com outros espíritos que se encontram em posição semelhante. Então é isso, pessoal. O próximo capítulo, que amanhã nós vamos começar, é o capítulo 2, que se chama Meu Reino Não É Desse Mundo. O que será que Jesus quis dizer quando ele disse isso? Meu reino não é desse mundo. Quando perguntaram para ele se ele era rei dos judeus, que é o motivo pelo qual ele foi condenado, por ter se proclamado rei dos judeus. Apesar dele ter dito, não, meu reino não é desse mundo. Mas vamos deixar esse assunto para amanhã, tá bom? Um beijo e um ótimo dia para vocês. Vamos fazer a nossa prece final. Novamente agradecemos pelo acesso a essas informações, a esses ensinamentos tão maravilhosos, trazidos por Cristo, trazidos pelo Evangelho, pela codificação kardecista, que nos orienta, que nos ilumina, que nos mostra os melhores caminhos em nossas vidas. Que todas as religiões bem-intencionadas sejam abençoadas, Senhor. Que todas as pessoas que procuram, independente da forma como acreditam, da forma como externam os ensinamentos do Cristo, sejam abençoadas, sejam iluminadas. Eu peço, Senhor, que me ajude a entender que tantas vezes mudei de opinião, que tantas vezes precisei ser perdoada, que tantas vezes erro, que dessa forma, compreendendo e lembrando disso, eu possa sempre amar e perdoar a todas as pessoas que cruzam o meu caminho, independente da forma como elas se manifestam. Que o amor, a paz e a justiça prevaleçam em nossas vidas. Que assim seja.